With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 21 do Receios do Além. Recentemente tivemos a novidade que lá no Receios Obscuros está tendo 2 episódios semanais, e agora tem mais uma novidade. Teremos agora 3 episódios semanais, um na segunda de manhã e 2 na quinta-feira. Então vão ser 3 episódios por semana. Para quem curte os episódios aqui do Receios do Além, entrem lá no meu podcast, é só digitar na busca do Spotify Receios Obscuros ou entrar no link aqui na descrição do episódio. Peço também que enviem seus relatos por e-mail receiodoalém@gmail.com. E agora vamos para o episódio de hoje. Relato A Cumeira de Casa, enviado pelo Eron. Boa noite, pessoal do Receios do Além. Me chamo Eron, tenho 30 anos e sou natural da Paraíba, porém atualmente moro em São Paulo. Toda a minha família tem um pezinho no sobrenatural. São muitas e muitas histórias. E vou contar algumas delas para vocês em textos separados. Vamos para a primeira. Este caso aconteceu quando eu era apenas um bebê de mais ou menos 1 ano de idade, especificamente em um povoado no interior de Paraíba, chamado Sítio Massaranduba. Era uma região de caatinga, com muitas pessoas humildes e simples. As casas, em sua maioria, eram feitas de pau a pique. No caso dos meus pais, fizeram um grande esforço para construir uma casa de semi-alvenaria. Seriam utilizadas pedras para o assentamento, tijolos artesanais produzidos pelos meus avós, madeira e telhas de barro. Era comum nessa época a vizinhança se unir para ajudar na construção. Perto do terreno onde minha casa foi construída, havia ruínas de um casarão antigo, e o meu pai pegou algumas pedras da sapata dessa casa para a construção da nossa. Passaram-se os meses, a casa ficou pronta e finalmente nos mudamos de vez. Meu pai trabalhava como vaqueiro e minha mãe era responsável pelo lar, cuidava dos animais e de outros afazeres. Após alguns meses, minha mãe começou a ouvir uns rangidos que vinham da cumeira da casa, parte central em forma de triângulo que sustenta o telhado. Até aí, tudo normal, pois a madeira realmente faz barulho com a dilatação causada pela mudança de temperatura. Fora isso, minha mãe sempre estava angustiada e meio depressiva, mas seguia firme nos afazeres. Era comum criar animais para consumo próprio, como galinhas, porcos e ovelhas. Como minha mãe é a filha mais velha, aprendeu desde cedo a cozinhar, abater animais e preparar os alimentos. Certo dia ela preparou uma galinha como de costume, acendeu o fogão a lenha e deixou fervendo. Quando deu o tempo do cozimento, ela foi checar. Ao abrir a tampa da panela, havia tapurus andando pela beirada da panela. Tapurus são larvas, geralmente de moscas. Porém, essas larvas eram bem grandes. Ela se assustou com aquilo, deu um grito e teve que jogar toda a panela de galinha cozida no lixo. Em seguida foi contar para minha avó, que por sua vez chamou minha mãe de porca. Com certeza você deixou a panela destampada e esses bichos entraram, disse ela ríspida. Minha mãe exclamou, dizendo que a panela estava fervendo e não havia como as larvas estarem vivas. Passaram-se uns dias e a minha mãe foi ferver o leite. Aconteceu a mesma coisa. Larvas andando ao redor da panela. Desta vez, minha mãe não contou nada a ninguém, apenas jogou fora e ficou confusa.
Ela começou a acreditar que realmente eram bichos que haviam entrado por descuido. Esses acontecimentos não eram seguidos. Havia um intervalo entre um e outro. Uma semana depois, o meu pai comprou uma carne de porco e minha mãe foi preparar. Fez todo o processo normalmente, mas quando abriu a panela, lá estavam as larvas novamente, com a carne ainda fervendo. Dessa vez ela não jogou fora, amarrou um pano sobre a panela e foi correndo para a casa da minha avó. Chegando lá, não havia mais nada. A carne estava intacta. Minha mãe ficou incrédula e começou a chorar. Minha avó falou que era coisa da cabeça dela, e para provar isso, decidiu ir até lá e preparar ela mesma uma nova carne. Abateu uma galinha e levou. As casas não ficavam longe, coisa de 10 minutos caminhando. Chegando lá, ela fez todos os processos novamente, mas dessa vez usou uma panela de pressão para não ter perigo de nada entrar. Deu tempo de cozimento e, quando ela foi destampar a panela, viu com seus próprios olhos as larvas enormes andando em volta da borda. Ela ficou sem reação. Minha mãe começou a gritar: "Agora você acredita em mim? Como esses bichos estão vivos? Como entraram com a panela lacrada?" Após isso, todos na vizinhança já sabiam do ocorrido. Um dos vizinhos indicou um benzedor de um bairro próximo. Ele era sensitivo e possuía dons paranormais. Depois de alguns dias, ele finalmente chegou à residência. A primeira pergunta que ele fez foi: "Vocês usaram algo nesta casa que não pertence a vocês?" Meus pais negaram e explicaram que tudo foi construído de forma artesanal e que os móveis eram novos. Depois de algumas conversas, meu pai mencionou as pedras retiradas das ruínas do casarão vizinho. O benzedor exclamou: "Eu sabia. Pois bem, na cumeira da sua casa estão vivendo 2 obsessores, e eles vieram com as pedras." O meu avô paterno lembrou-se das histórias de que, naquele casarão, vivia uma família que mexia com coisas ocultas e que muitos tinham medo deles. O benzedor explicou que eles iriam destruir nossa família aos poucos, começando com essas pequenas coisas para causar desavenças e se alimentarem de sentimentos ruins, tristeza e angústia. Em seguida, ele preparou um ritual de purificação e benzimento. Minha mãe conta que, quando ele começou, sentiu um vento gelado fortíssimo passando por suas pernas. Começou a ficar fraca e desmaiou. As pessoas a socorreram e logo ela voltou à consciência. O benzedor conseguiu purificar a casa e retirar os obsessores. 30 anos depois, meu pai ainda mora nesta mesma casa com sua atual esposa, e nada mais aconteceu. Porém, os causos assustadores não pararam por aí. Existe uma linhagem na minha família que adepta a experiências sobrenaturais. Não sei como funciona a ordem, mas o meu avô materno, uma das minhas tias, são 5, e eu temos até hoje uma mediunidade aflorada. Acredito que tudo tenha começado com o meu bisavô, que tinha um corpo aberto e incorporava entidades. A continuação dos casos fica para os próximos relatos. Tenho muitos e eles ainda acontecem comigo até hoje. Finalizo aqui. Um abraço para todos os ouvintes. Aaron, um abraço para você também. Muito obrigado pelo seu relato. É essencial nesse relato perceber a importância de você não usar coisas das outras pessoas. Assim como muitos relatos que eu já vi no Receios Obscuros, acontece às vezes da pessoa pegar algo que não pertence a ela e acabar pagando muito caro por isso, né? Assim como locais, objetos também carregam energias, principalmente de pessoas que eram apegadas a esses objetos, e muitas vezes vêm junto com eles, né? Alguns casos são espíritos neutros, né, que não necessariamente querem o seu mal, mas às vezes vêm coisas como obsessores, como nessa situação aí sua. Realmente, parando para pensar, não tem muita lógica terem larvas em uma panela quente, né? Elas teriam morrido, não teria também como elas entrarem ali. E se isso tivesse acontecido somente com a sua mãe, a gente acharia que ela estava cansada, estava meio mal, como você disse, ela estava meio depressiva na época, mas sua avó foi lá também e viu a mesma coisa. Isso torna a experiência muito mais assustadora. No mais, eu queria que você enviasse seus outros relatos também. Você começou a contar um aí e falou que fica para o próximo. Então, quando tiver um tempinho, envia lá no e-mail que eu conto aqui no podcast, tá bem? E agora o próximo relato. O Homem Misterioso, enviado pela Andresa. Boa tarde, Fernando. Tudo bem? Sou Andresa, de Jundiaí. Já enviei um relato para os Ocas, mas decidi enviar um para o Receios também, pois, para falar a verdade, tenho relatos até demais.
Em uma viagem que fiz até Curitiba em 2014, para visitar uma amiga, aconteceu algo estranho que até hoje me questiono sobre o que foi aquilo. Enfim, essa minha amiga morava em uma espécie de pensão. Era uma casa linda, por sinal, muito grande, com vários quartos, porém moravam poucas pessoas lá. Ela, o namorado, mais uma menina e 3 rapazes. No total, 6 pessoas. Nessa viagem, fomos eu e outro amigo nosso. Na noite em questão, alguns de nós fomos a um show na cidade, exceto a menina e 2 dos rapazes. Um deles estava na casa da namorada e o outro havia ido para outro lugar, mas chegou antes de nós voltarmos do show. Quando voltamos, estávamos eu, a menina, meu amigo, o namorado da amiga e ela. Um rapaz estava no quarto dele e o outro na sala. Meu amigo dormiu na sala também, e eu fui para o quarto com a outra menina. Quando eu havia acabado de me deitar, entrou um cara. Imaginei que fosse um amigo de um deles, e ele falou que ia deitar na cama comigo. Eu imediatamente me levantei com medo, pois não fazia ideia de quem era aquela pessoa, e falei que ele não ia dormir naquele quarto. Ele simplesmente passou por mim e se deitou onde eu estava. Detalhe, era um quarto com 2 beliches. Ele disse: "Pode se deitar, você nem vai perceber que eu estou aqui." Eu saí correndo, desesperada, e fui dormir na sala com o meu amigo. No outro dia, perguntei para os meninos quem era aquele sem noção. Ninguém sabia quem era aquele cara. Ficamos esperando ele descer, mas nada dele aparecer. Então subimos para procurar esse tal rapaz. Nada, não havia ninguém no quarto. A menina, ao acordar, disse que ninguém dormiu naquele quarto. Vasculhamos a casa inteira e não achamos ninguém. Esse dia foi muito estranho, algo que nunca irei esquecer. Andresa, obrigado pelo seu relato. Você falou desse espírito como se fosse de fato uma pessoa. Eu tô assumindo ser um espírito exatamente pelo fato dele não ter ido embora e dele ter aparecido ali sem ninguém conhecer como é que ele tinha entrado ali, né? De qualquer forma, você que viu ele ali naquele momento e achou que era uma pessoa, ele não tinha nenhum traço estranho, alguma coisa que mostrasse que ele não estava no nosso plano, porque, a princípio, a maioria das pessoas que veem alguma entidade, algum espírito, reparam que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa diferente. No seu caso, você viu de fato que parecia ser uma pessoa, mas que na verdade não era, né? Eu acho muito estranho essas situações em que as pessoas confundem espíritos com pessoas de verdade, porque para mim é mais assustador ainda você achar que é uma pessoa e você descobrir depois que não era. Mas para mim a parte mais estranha foi o que ele disse. Ele disse: "Pode se deitar, você nem vai perceber que eu estou aqui." A princípio, isso vindo de uma pessoa já é muito bizarro, né, ele dizer isso. Mas vindo de um espírito, até que faz sentido, tendo em vista que ele não seria uma coisa corpórea, né? Então, ainda que você estivesse deitado na cama, ele conseguiria ocupar o mesmo espaço, né? É uma coisa bem bizarra de se pensar. O próximo relato é A Bota, enviado pelo João Roberto. Olá, pessoal que ama relatos do além. Meu nome é João Roberto, o mesmo do relato Cachorro de Caça. Este relato aconteceu no mesmo lugar, nos primeiros dias em que nos mudamos para aquela região e com a mesma pessoa. Era bem tarde da noite. Eu costumava ficar ouvindo rádio bem baixinho no celular até muito tarde. Certa noite eu estava deitado na cama, com todo mundo dormindo e a luz apagada. Na entrada do galpão onde dormíamos, havia uma escada feita de pranchas de madeira, com uns 7 degraus bem espaçados, o que tornava difícil subir. Naquela noite eu não tinha visto ninguém sair para fora recentemente, até porque minha beliche era a 3ª, contando da porta. Foi então que, enquanto eu ouvia a rádio baixinho, escutei passos na escada, como se fossem de uma bota de taco. Quem já viu uma bota gaúcha sabe o som característico que ela faz, especialmente no chão de madeira. Estava escuro, mas deu para perceber que os passos subiram a escada, abriram a porta e entraram. Os passos seguiram até o meio do galpão, passando por umas 6 beliches. No meio do galpão havia uma parede que não chegava até o teto, pois o local não tinha forro. Os passos firmes subiram as escadas, entraram, seguiram até o meio do galpão e pararam. Nesse intervalo, entre a porta e o meio do galpão, eu me sentei na cama e iluminei o caminho de onde vinham os passos com a lanterna do celular. Em 2008, as lanternas dos celulares eram terríveis, mas dava para ver pelo menos a silhueta de quem quer que fosse. Pelo menos era isso que eu esperava. No entanto, não havia ninguém.
Era nítido o som dos passos, mas, quando eles pararam, não vi ninguém. Eu procurei com a lanterna por todos os cantos, mas a única coisa que encontrei foi o mesmo senhorzinho do relato anterior. Quando o iluminei, ele estava no lado oposto de onde eu estava. Ficou branco como um papel. Ele me olhou com a cara mais assustada que eu já vi na vida. Deitou-se imediatamente e cobriu a cabeça. Eu fiz o mesmo. Peguei minha bolsa que estava no chão, cobri meu tronco com ela e coloquei o travesseiro sobre a cabeça. Senti um medo tão intenso que desejei desmaiar ou até morrer para não passar por aquilo. Não consegui dormir e a noite foi extremamente longa. Porém, a única coisa que eu vi depois foi o ronco de um ou outro peão. No dia seguinte, eu e o senhorzinho comentamos o ocorrido com os outros. Eles zombaram de nós por dias, o que foi muito humilhante. Tenho mais alguns relatos que aconteceram comigo. Eu senti muito medo ao ouvir o meu próprio relato no episódio 18. Parabéns pelo programa. Queria dizer que amo muito o podcast. Obrigado e até o próximo relato. João Roberto, muito obrigado por mais esse relato que você enviou, bem assustador. Eu fico esperando aí o seu próximo relato. Pode mandar quantos você quiser aqui pro podcast. E dessa vez eu vou fazer um comentário um pouquinho diferente do que eu costumo fazer, porque o seu relato me lembrou uma história que aconteceu com um tio de uma amiga minha. Ele contou pra mim quando eu era bem novinho, e eu lembro até hoje porque foi bem assustadora. Eu tô contando essa história porque lembra muito a sua, essa questão dos passos. Então, basicamente, ele dormia no mesmo quarto que o irmão, e quem dormia primeiro se dava bem, né? Porque o outro que ficava acordado acabava ouvindo aí coisas. Ele disse que nesse dia o irmão dormiu primeiro e ele ficou acordado. E ele dizia que tinha ouvido passos de bota andando no corredor e entrando no quarto dele. E que quando ele ouviu esse barulho, ele ficou com muito medo e cobriu a cabeça inteira. Mas os passos de bota iam se aproximando da cama dele, ficando cada vez mais alto. E quando chegaram ao lado da cama dele, e ele coberto ali, né? Ele sentiu nas costas dele um toque com 5 dedos primeiro, e depois ele sentiu outro toque com um dedo só dessa vez. Ele disse que ficou com tanto medo que ele resolveu olhar, porque tem alguns momentos que a gente está com tanto medo que a gente cria uma coragem ali de é tão ruim ficar nessa situação que eu preciso ver o que é isso e resolver logo. E ele levantou, olhou em volta, não tinha nada. E ele foi correndo no quarto da mãe para ver se foi ela ou o pai, mas os dois estavam dormindo. E eu lembro que na época que eu vi essa história, tinha aquele costume, né, de criança de se esconder embaixo da coberta e ficar ouvindo essa história de terror. Aquilo me marcou tanto que até agora, aos 32 anos, eu lembro ainda dessa história. Mas fazendo o link aqui com a sua história, João Roberto, foi muito parecida na minha concepção. Essa questão dos passos e quando você olhar não tem ninguém. E para mim o mais bizarro é que o Senhor também tem ouvido esses passos. Não foi uma experiência só sua, foi uma experiência compartilhada. E, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Teve esse relato bônus aí meu, que eu contei inclusive no meu primeiro episódio lá no meu podcast, Receios Obscuros. Quem quiser ouvir mais relatos, está tendo 3 episódios por semana no Receios Obscuros. É só digitar na busca do Spotify Receios Obscuros ou entrar no link aqui na descrição do episódio. Peço também que enviem seus relatos por e-mail receiosdoalém@gmail.com. Um beijo a todos e até o próximo episódio.